Boa tarde. Estamos já no nosso quarto dia, né? Da série Origens. Já analisamos aqui alguns detalhes sobre a criação de Deus, as maravilhas da criação, a origem do universo, a origem da vida. E hoje o tema origem do ser humano. Terceiro dia, na verdade, né? Se encontrarmos no sábado de manhã. Recebemos mais perguntas muito interessantes de ontem para hoje. E antes de entrarmos no tema desta noite, dessa tarde, eu quero compartilhar com vocês aquilo que chegou até nós e ver se a gente consegue gastar um tempinho aqui refletindo, analisando, né, essas questões aqui tão interessantes. A primeira delas: é possível Deus ter criado formas de vida inteligente no outro planeta ou galáxia face à grandeza do universo apresentada na conferência de domingo? O que vocês acham? Será que há mais seres humanos neste vasto universo? Ou só na Terra, o que seria um tremendo desperdício de espaço, né? Aliás, eu estou até pensando se não valeria a pena, quem sabe, a gente trocar algumas ideias amanhã sobre esse tema tão curioso que é o tema dos extraterrestres, né? O que vocês acham? Valeria a pena tratarmos esse tema? Eu vou pensar com carinho, prometo. Então essa aqui eu deixo por enquanto em stand-by, ok? Segunda pergunta: como pode a analogia do carro e do combustível, lembram de ontem, ser válida se o carro é um sistema aberto, mas o universo um sistema fechado? A lei da conservação da energia anula esse exemplo. Você concorda? Respeitosamente eu discordo, porque o universo não é um sistema fechado. Se Deus criou o universo e Ele administra o universo e talvez até outros universos, o que é meio polêmico, de fora, o universo é um sistema aberto também. Para nós, aparentemente, seria um sistema fechado, mas se ele fosse fechado, Deus estaria dentro dele. E Deus seria parte do universo, mas Ele não é, Ele está fora. Então Deus pode acrescentar energia ao sistema. Deus pode, e faz de fato, né, opera a manutenção do sistema universo. Então, o exemplo, a lei da conservação não anula o exemplo. Ele continua valendo, tá bem? Mas dúvidas, pergunte a um físico. Se o pecado e as suas consequências só existem na Terra, sendo esta uma zona de quarentena, gostei, isso é real, por que é que a morte é visível no universo todo? Como, por exemplo, estrelas. Interessante, né? Porque o ser humano tem a tendência de antropomorfizar tudo, né? A gente vê uma estrela explodir, uma supernova, e já acha que é uma morte de estrela. Mas quem disse que isso ali é morte, né? E se faz parte de um processo natural que Deus estabeleceu, de estrelas que explodem e com isso fornecem energia, fornecem matéria para o universo, para a criação, quem sabe, de outros planetas, outros sistemas, não é? E se são apenas fogos de artifício que Deus colocou lá para nos entreter e nos maravilhar. O nosso Sol não vai explodir, mas estrelas supermassivas explodem. Então, eu não colocaria nesses termos, né, que as supernovas são estrelas que morrem. Isso é uma antropomorfização. É uma tentativa de entender coisas que são fora daqui, numa linguagem humana, numa comparação com coisas humanas. O pecado, ele se circunscreve à terra. O pecado está isolado aqui. Porque Lúcifer, segundo a Bíblia, né, e seus anjos foram presos neste planeta. Então, Deus não permitiu que essa quarentena alcançasse outros mundos. Na verdade, a Terra, ela se tornou um espetáculo para o universo, como diz Paulo, justamente porque aqui aconteceu algo que não deveria acontecer, e a Terra realmente é um planeta sui generis nesse sentido. É uma pena que seja assim, e logo, logo não será mais assim, graças a Deus, né? Como explicar a criação do ser humano em apenas um dia, através do pó da terra? Que argumentos utilizar para os mais céticos? Aí eu já vou emendar aqui com a próxima pergunta, que diz assim: o primeiro ser humano foi feito do barro. Existe alguma semelhança química entre o ser humano e o barro? Total. Se você analisar bem a constituição química humana e a do solo, né, nós temos tudo que tem ali, né? Nós temos enxofre, e segundo alguns até daria para fazer um prego, quase com o enxofre que temos em nosso corpo, né? Temos cálcio, temos nitrogênio, hidrogênio, bastante carbono,
Tudo isso você encontra no solo. E tanto é assim que diz a Bíblia que quando morremos voltamos a ser pó, né? Voltamos ao solo. Então é bem quimicamente viável a ideia de que Deus usou o material do solo para criar o primeiro ser humano, Adão. Agora, a questão de que ele criou Adão em apenas um dia, não, foi menos que isso, né? Naquele dia ele fez outras coisas também. Adão e Eva, especialmente, foram a coroa da criação, foram a cereja do bolo, como se diz, né? Então, a questão é a seguinte: se eu creio num Deus todo-poderoso que criou todo o universo, e eu creio que nós demonstramos isso razoavelmente bem na primeira noite, né? Na segunda noite, porque seria difícil pensar que Deus tivesse criado o ser humano, ainda que fosse em um minuto, né? Aliás, alguns se ressentem, né, com essa ideia de que como Deus poderia criar a vida na Terra em apenas 6 dias literais de 24 horas. Repito, se eu creio num Deus que pode criar o universo a partir do nada, criação ex nihilo, eu posso crer que Deus poderia até fazer a vida na Terra em 6 segundos, não é verdade? Em 6 milésimos de segundo. Ele escolheu soberanamente fazer em 6 dias. E para o nosso benefício até, porque nós também funcionamos em ciclos de 6 dias. Você deve já ter lido sobre o ciclo circaseptano, né? É muito interessante essa descoberta mais ou menos recente, de que a vida, ela funciona realmente em ciclos de 6 dias, sendo necessária uma pausa no 7º dia. Lembram da Revolução Francesa? Quando tentaram varrer a religião do país, a Bíblia e qualquer vestígio de religião cristã, ou judaico-cristã, e aí criaram por algum tempo uma semana de 10 dias. As pessoas começaram a morrer, começaram a ficar estressadas, doentes, não deu certo. Hoje se sabe por quê. Porque fomos estranhamente criados para funcionar em ciclos de 6 com descanso no 7º. Não é interessante isso? Pesquise. Ciclo circaseptano. Então Deus, repito, soberanamente escolheu criar em 6 dias, literais de 24 horas, e se eu creio num Deus que cria o universo e que ressuscitou da morte, no caso de Cristo, né, eu posso crer, sem problema nenhum, que Ele fez como está escrito. Não haveria problemas para um ser todo-poderoso, né, nesse sentido. E a última pergunta que nos chegou ontem: já que amanhã vamos falar da criação do ser humano, há diferença entre o timing da criação do homem e da terra em si, e estrelas relacionadas? Quais são os factos ou evidências sobre a criação da matéria orgânica versus matéria inorgânica? Pergunta muito interessante. Será que hoje eu posso gastar mais uma meia hora com essa? Os criacionistas, eles se dividem mais ou menos assim em 2 grupos, né? Os criacionistas da Terra Jovem e os criacionistas da Terra Antiga. O que não há é divergência, ou pelo menos não muita, né, com respeito ao tempo em que a Terra foi organizada para receber vida. Então, nós, criacionistas bíblicos, especialmente os adventistas, cremos que a vida na Terra remonta a 6, no máximo 10 mil anos. Mas e a Terra inorgânica? O que dizer dela? Ela pode ter bilhões de anos, sem nenhum problema, né? Aí é a condição sem forma e vazia, não é o que diz Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse relato se refere apenas ao nosso sistema solar, tá bom? Não tem que ver com o universo, porque o universo, segundo a própria Bíblia, e ainda mais com respeito aí à ciência, já existia há muito tempo. Aliás, a Bíblia diz que quando Deus cria a terra, as estrelas da alva rejubilavam e cantavam. Quem eram? Anjos. Já havia anjos. Jó menciona uma reunião cósmica, a qual compareceu Lúcifer como representante da terra, não é? E fala de filhos de Deus. Mas acho que eu vou deixar isso para amanhã, porque esse assunto merece uma atenção mais cuidadosa e é bem interessante. Eu vou pensar a respeito. Mas o fato é que quando Gênesis começa a narrar ali o no princípio, esse no princípio não tem que ver com o universo, tem que ver com o nosso sistema aqui. No mínimo terra e lua, enfim, no máximo sistema solar, ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, aí começa a semana: haja luz, e houve luz. E cada dia então se sucede em 24 horas literais, ok? Então, um grupo crê que a terra possa ser realmente jovem,
a Terra toda ter 6, 7, 10 mil anos no máximo. Um outro grupo já sustenta a ideia de que a Terra inorgânica pudesse ter estado por um longo tempo, como Marte hoje, por exemplo. O que garante que um dia Deus não possa preparar Marte e Vênus, quem sabe, para ser habitados? Nada impede, né? Hoje eles estão na condição de sem forma e vazios. Mas um dia poderão ser, quem sabe, organizados, né, modelados para conter vida. Eu estou especulando aqui, por favor. Não tem nada escrito sobre isso, né? Estou apenas imaginando, comparando com as coisas. Mas a pergunta é importante, né? Na verdade, para sermos bem precisos, nós temos que dizer assim: a vida na Terra, para um criacionista bíblico, tem de 6 a 10 mil anos. Claro, parece loucura também para quem não crê na criação, no criacionismo, né? Porque para eles, como vimos ontem e anteontem, é necessário que tenham transcorrido aí milhões, né? 1.000 bilhões e por aí vai de tempo, né? Para que a vida pudesse ter surgido rudimentarmente e evoluído até o nível de complexidade que observamos. Mas ontem também vimos um detalhe, que mesmo os evolucionistas estão admitindo que, ainda que tivessem transcorrido aí 4.000 milhões de anos, não haveria tempo suficiente para que a vida chegasse ao nível de complexidade que nós observamos hoje, e nem a biodiversidade que há no mundo hoje. Então, qual foi a hipótese que sugeriram mesmo para se livrar do problema? Alguém lembra? Como? Origem extraterrestre, né? Que tem um nome, panspermia cósmica, que na verdade é uma desculpa, né? Porque se você perguntar, ok, a vida veio do espaço, mas como ela surgiu lá? Não sabemos. Não temos como investigar isso, né? Está além do nosso alcance. Então, é um argumento circular, é uma tautologia, enfim, é uma fuga, né, dos fatos. E quais são os fatos? A vida é complexa e ela existe aqui. Como ela surgiu? De que forma ela apareceu? Né? Muito bem, deixemos para amanhã então. Clica para mim, por favor, lá no avançar, ou eu estou com ele desligado aqui? Estava desligado. Comecemos analisando aqui aquilo que tem mais que ver com a filosofia darwinista, né? E que não é necessariamente um fato científico, né? Que é a macroevolução. A ideia é de que toda a vida, e aqui eu coloquei mais o ser humano mesmo, né? Aqui estaria então a história macroevolutiva humana, começando com um organismo desconhecido, até antes dele, né, o DNA, a molécula da vida, né, que nós já vimos que é bastante complexa, né? Muita informação ali. Aí um primeiro ser vivo, seja lá qual tenha sido, e ele vai então adquirindo complexidade. Faltou dizer uma coisa ontem com respeito à nova panspermia cósmica, esse artigo que vai ser publicado em agosto naquela revista científica. Você poderia perguntar para alguém que crê na panspermia cósmica o seguinte: ok, ainda que eu aceitasse que essa bactéria kryptoniana chegou aqui à Terra e ela encontrou um ambiente favorável para existir, como explicar que de repente, ou enfim, em algum momento, tenha havido uma mutação que lhe deu patas, por exemplo, olhos, ouvidos, novos órgãos e planos corporais? Por que isso é complicado? Porque para que isso pudesse ter acontecido, seria necessário um acréscimo de informação genética. Ou esse braço surgiria do nada, sem ter um gene que codifica essa função. É necessário que haja mais informação. Esse é um problema real. E sabe qual foi a proposta do artigo que vai ser publicado? Isso aconteceu da seguinte forma, pode ter acontecido da seguinte forma. Assim como vieram bactérias, vieram também em outros momentos vírus do espaço. E esses vírus, sabe-se lá de onde vieram, eles contêm informação genética também. E eles encontraram essas bactérias e incorporaram as bactérias à informação que eles trouxeram de fora. Meu amigo, eu achava que eu tinha fé, né? Eu achava que eu era uma pessoa de fé, um crente, mas eu vi que tem pessoas que creem muito mais do que eu. Porque para você pensar nisso, né, que vem chegando mais e mais informação de fora, e essa informação vai sendo agregada aos seres que já havia supostamente por aqui, e assim eles vão se tornando mais complexos. E interessante, né? Eles começam a se tornar bilateralmente simétricos. Não é só um braço que surgem dois, um de cada lado, e 2 pernas, e 2 olhos, e 2 ouvidos. Se para explicar um já é uma coisa complicada, 2
Simetricamente falando, olha, realmente é preciso uma tremenda dose de fé. Algumas pessoas, para tentar harmonizar a sua visão religiosa com a teoria da evolução, para evitar confrontos ou para adotar uma filosofia um pouco mais cômoda, mais confortável, adotam o que se chama de evolucionismo teísta. O que é isso? Muitos cristãos, né, têm esse ponto de vista. Eles creem assim: Deus, então, já que é um problema tão sério, explicar a primeira forma de vida por acaso, naturalisticamente falando, então Deus criou essa primeira forma de vida. Deus criou a primeira bactéria, digamos assim, o primeiro unicelular. E depois ele deixou esse bichinho lá para que ele pudesse ir evoluindo aos poucos. Isso é a evolução teísta. Muita gente pensa assim. O próprio Papa Francisco, né, ele reafirmou uma posição que já era do Papa João Paulo II, Bento XVI, a de que Adão e Eva são apenas um mito. É uma alegoria bíblica, porque na verdade a história real é a evolução das espécies. Adão e Eva representam um ser humano, um homo sapiens, assim, mais evoluído, nos quais Deus teria colocado uma alma imortal. Duplo erro, né? Porque na verdade a alma imortal não existe, biblicamente falando, e esse processo evolutivo também vai totalmente de encontro ao que a Bíblia nos ensina. Quais são as incoerências que são geradas quando eu tento abraçar uma visão evolucionista teísta? O que você pensa? Em primeiro lugar, a morte é resultado de quê? Segundo a Bíblia, pecado. O apóstolo Paulo é muito claro a dizer que por um homem veio a morte ao mundo porque ele pecou. E todos morrem porque todos pecaram. Isso é teologia bíblica. Mas se Adão e Eva foram apenas hominídeos, né, mais evoluídos, que depois de milhões e milhões de anos apareceram por aqui, antes de eles pecarem, se é que pecaram, muitos organismos já tinham morrido, não é verdade? A primeira bactéria morreu, o primeiro peixe morreu, o primeiro anfíbio morreu, o primeiro réptil morreu. Até chegar realmente ao Homo sapiens, houve milhões e milhões de mortes no planeta. E para eles os fósseis seriam uma evidência dessas mortes ao longo de milhões e até milhões de anos. Para nós, fósseis têm uma outra interpretação e veremos isso na quinta-feira, quando falarmos sobre dinossauros e o dilúvio. Pois bem, se a morte já existia antes do pecado, Deus passa a ser o responsável pela morte, porque Ele criou o processo evolutivo. Deus criou a seleção natural, e cada vez que eu vejo, por exemplo, um leão caçando uma zebra, eu não consigo aceitar que aquilo foi criado por Deus. Eu não consigo aceitar a ideia de que seres vivos tenham que se alimentar de outros seres vivos, matá-los para sobreviver. Isso torna Deus um ser cruel, um ser tirano. E muitas pessoas, quando começam a adotar essa visão de evolução teísta, no fim das contas acabam até abraçando o ateísmo, porque elas não conseguem aceitar um Deus que cria vida e cria morte. Um Deus que cria flores e espinhos ao mesmo tempo. Como conciliar um Deus assim? Se o livro de Gênesis é uma lenda, uma mitologia, os primeiros capítulos, ali se fala da árvore da vida. Que a árvore da vida é aquela que o Apocalipse também nos apresenta como uma grande esperança. Você derruba o começo, derruba o fim. E Jesus, o que Ele fez na cruz por nós? Se o pecado está lá no capítulo 3 de Gênesis, se aquilo é uma lenda, uma alegoria, o pecado é uma história também dispensável. O que Jesus fez na cruz? Porque Ele é chamado de segundo Adão na Bíblia. Você percebe a astúcia aqui do inimigo? Porque se você pensa naquele jogo de você empilhar aquelas peças de dominó, sabe? Aquelas pedras de dominó, aquela brincadeira de você colocar em fileira, né? Aquelas peças, você derruba a primeira e as peças vão caindo. O inimigo não diz assim para as pessoas, porque essa tática não funciona mais, vamos queimar as Bíblias. Não deu certo, já tentou no passado. Então deixa a Bíblia com eles, mas vamos derrubar Gênesis. Se derrubarmos os primeiros capítulos de Gênesis é o suficiente. Derrubamos toda a teologia bíblica e ainda por cima apresentamos Deus como um ser tirano. Então, a evolução teísta, por mais que eu respeite aqueles que a abraçam, que a advogam, ela contraria totalmente a Bíblia Sagrada. Sem contar a própria ciência.
Porque, na verdade, evolucionismo teísta é a junção de má teologia com péssima ciência, criando uma hipótese absurda, né, indefensável. Ok? Vamos lá. A revista Time publicou um tempo atrás um artigo. Lembra que eu falei para vocês que alguns artigos revelam assim que os autores se traem, né, na sua linguagem? Mostrei ontem um texto da Super Interessante, aquela revista do Brasil, e agora eu vou apresentar um da revista Time, no qual os autores também acabam escorregando ali, né? Deixam transparecer linguagem de design inteligente, sendo que não queriam defender isso. Olha o que diz o texto. O que nos faz humanos? Matéria de capa. As pequeníssimas diferenças, e eu coloquei um SIC porque eu não creio que são pequeníssimas, são muito grandes, esparramadas por todo o genoma, têm feito toda a diferença. Agricultura, linguagem, arte, música, tecnologia, filosofia, todas as realizações que nos fazem profundamente diferentes dos chimpanzés e que fazem um chimpanzé num terno e gravata parecer tão profundamente ridículo, são de alguma forma codificadas em frações minuciosas de nosso código genético. Se há um código, existe o que também? Um codificador. Mas eles não falam nisso, naturalmente, né? Aqui mais. Ninguém ainda sabe exatamente onde elas estão ou como elas funcionam, mas em algum lugar dos núcleos de nossas células estão bastantes aminoácidos, olha que fantástico, arrumados em ordem específica. Quem arrumou? Quem colocou em ordem específica? Porque sem essa ordem não há vida. Que nos dotaram com a capacidade mental para suplantarmos em pensar e fazer nossos mais próximos parentes, SIC, na árvore da vida, porque eu não sou parente deles. Elas nos dão a capacidade de falar, escrever, ler, compor sinfonias, pintar obras de arte e aprofundarmos na biologia molecular que nos faz ser o que somos. Hoje eu visitei lá o túmulo de Camões. Eu duvido que se você desse 1000 máquinas de escrever, 1000 computadores a 1000 chimpanzés e lhes desse 1 milhão de anos, eles escreveriam um parágrafo de alguma coisa que Camões escreveu. Duvido. Ou que hominídeos, né? Bom, hominídeos deixa para lá, mas símios, né? Poderiam construir algo tão magnificente quanto aquela igreja lá dos Jerônimos, por exemplo, né? Aqui vocês estão cercados de obras que apontam para a inventividade humana. Tudo em pedra, eu acho que sem argamassa, encaixado, e está lá, tão antigo quanto o Brasil, de pé até hoje. Como assim? Como assim pequenas diferenças? Isso é tentativa de convencer as pessoas, porque as diferenças são enormes, são gritantes. O que às vezes se faz é pensar nas semelhanças e deixar de lado as tremendas diferenças. Mas fiquemos com esse trecho aqui, achei muito interessante. Código arrumado em ordem específica. É isso que faz com que sejamos o que sejamos. Salmo 139, 14. Davi não sabia muita coisa de embriologia, de genética, né? Mas uma coisa ele sabia. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. É real ou não é real isso aí? Não fomos feitos de modo assombroso? De um modo que assombra, né, os pesquisadores? Sem dúvida, querem ver? Grande pergunta, difícil para um evolucionista, e até hoje nunca um evolucionista me deu uma resposta satisfatória para essa pergunta. Qual a origem dos sexos? Homem e mulher. Se você perguntar, ele vai dizer assim, é porque a reprodução sexuada é vantajosa para os organismos. Eu vou dizer, claro que é, eu sei disso, mas a pergunta não é por quê. A pergunta é qual a origem dos sexos. Eu não estou perguntando sobre a vantagem da reprodução sexuada sobre a assexuada. A minha pergunta é qual a origem. E por que ela é complicada? Vamos colocar aqui, vamos pintar aqui o cenário, né? Os primeiros organismos unicelulares, naturalmente, eram assexuados, né? Como é que se multiplicam as bactérias? Como que é a reprodução delas? Divisão simples, né? Quer dizer, não é tão simples assim, mas vamos colocar em termos, né? Elas se dividem.
duplicam o código genético e se dividem. Então são clones, né, umas das outras. Muito bem, em algum momento da história evolutiva, deve ter havido uma mutação que deu origem a um órgão sexual masculino. Só que isso aí é muito complicado. Tem hormônios que determinam o funcionamento, tem toda a parte fisiológica, enfim, é bastante complexo, mas vamos dar uma chance, tá? Eu vou ter que dar um monte de chances aqui, para tentar entender a coisa. Então, uma mutação deu origem a um órgão sexual masculino. 50 milhões de anos depois, outra mutação deu origem a um órgão sexual feminino. Ajudou? Claro que não, esses organismos nunca se encontraram. Ok, vamos voltar de novo aqui. Uma mutação genética deu origem a um órgão sexual masculino. Aqui em Portugal, no Portugal pré-histórico. E uma mutação genética deu origem a um órgão sexual feminino no Brasil pré-histórico. Ajudou alguma coisa isso aqui? Nunca vão se encontrar. O que tem que ter havido? Uma dupla mutação genética em 2 organismos diferentes. Uma que deu origem a um órgão tremendamente complexo, que é o órgão sexual masculino, com todas as suas complexidades hormonais, fisiológicas, enfim. E outra que deu origem a um órgão sexual feminino, com toda a sua complexidade, né, fisiológica, metabólica, de hormônios e tudo mais. Só que eles tiveram que sofrer essa dupla mutação na mesma geração e no mesmo espaço geográfico, de preferência aqui nessa rua, bem pertinho. Não, a bactéria é bem pequena, tem que ser aqui, num ponto aqui, ó, as 2 mutações. Quem é que é crente, gente? Quem que é crente? E olha só, o milagre ainda continua, porque eles tiveram que se encontrar e, que interessante, são compatíveis. E a junção dos 2 fez com que eles compartilhassem material genético e desse origem a outra vida. Fantástico. Essa evolução é um Deus. Acaba sendo um Deus, né? E nesse caso aqui não ajuda muito, porque tem que ser tudo ao mesmo tempo, na mesma época, na mesma área geográfica e com compatibilidade total. Essa pergunta continua sendo uma pedra nos sapatos de quem não crê na criação que diz: homem e mulher, Deus os criou. Já compatíveis, iguais, mas diferentes, complementares. Isso é bíblico. E sempre foi assim. Olha que interessante. O gene que codifica a função de produção de espermatozoides se chama Bowley, e é um só. E o curioso é que, quando se analisa esse assunto, os evolucionistas falam assim: esse gene nunca mudou na história evolutiva. Mas é claro que ele não pode ter mudado, porque se ele mudasse, a vida desandava. O que seriam dos seres vivos sem espermatozoides? Vamos viver só de clonagens? E é uma coisa que se pode fazer hoje, mas não se podia fazer no passado? Não é? Então é assim, ó, quando pode mudar, tipo pata virar barbatana, barbatana virar pata, tudo bem, muda. Mas quando não pode mudar, não muda. Assim é a evolução. Não explica muita coisa, né? Por que ele não pode mudar? Porque se ele já foi perfeito desde sempre, e tinha que ser desde sempre, porque quando começa a reprodução sexuada, esse gene tem que estar disponível. Mas a pergunta é, o que surge primeiro? O gene que codifica a função ou a função? O órgão sexual sem o gene para nada serve. O gene sem o órgão sexual para nada serve também. E como é que fica? E se ele se alterasse ao longo da história, repito, né? Aí a vida podia desandar. Então ele teve que permanecer ao longo de bilhões, milhões de anos, inalteradinho, para que tudo funcionasse bem ao longo da história. Interessante. Solta para mim esse vídeo. Olha que bacana. Isso aqui só. Olha que bonito. Olha que. Como é que fala aqui? Fish. Olha que fish. Esse vídeo não é animação, é um vídeo. E ele mostra o momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. In vitro fertilization has become the path to parenthood for many, but success can be elusive as it's difficult to know if the fertilized eggs being used will thrive. Researchers at Northwestern University have made a major breakthrough that could help mitigate disappointing and expensive failures. The team discovered that a spark, described as a zinc firework, occurs at the moment a sperm enzyme renders a human egg active. Based on the size of the biological light show, both the health of an egg and the viability of the embryo can be determined. Eve Feinberg, one of the scientists involved in the study, said, "If we have the ability up front to see what is a good egg and what's not, it will help us know which embryo to transfer, avoid a lot of heartache, and achieve pregnancy much more quickly."
supernova, uma explosão estelar. Aqui parece que Deus comemora microscopicamente a explosão que dá origem à vida. No momento da fecundação, há um flash de zinco. Parece que está dizendo, você veio. Parabéns, né? Bacana isso, desculpa. Fish, muito fish. Essa revista é uma revista científica brasileira, essa é uma das mais sérias lá no Brasil, Ciência Hoje, pertence a uma entidade, né, de promoção da ciência, e essa edição especificamente me deixou assim maravilhado. Sabe quando você lê uma revista científica e consegue falar amém? É o caso aqui. A reportagem de capa diz assim, por que a mãe não rejeita o feto? E essa é uma ótima pergunta, tão boa quanto aquela de qual é a origem dos sexos. Porque quando o óvulo é fecundado, aquele organismo que se prende à parede uterina da mulher é um ser estranho. 50% daquele material genético não pertence à mãe. E a tendência natural seria o quê de o corpo fazer? Rejeitar, expelir. Mas isso, na maior parte das vezes, não acontece. A menos que haja uma doença, algum problema assim. Mas, na maior parte das vezes, não acontece isso. Aquele bebê é acolhido. Por quê? Como? Aí essa matéria, que foi escrita por 2 cientistas, vai explicando isso do ponto de vista bioquímico. É uma coisa fantástica. E eu vou aqui explicar do jeito que eu entendo. Vou simplificar o que eu li, né? Então é assim que o óvulo fecundado se prende ali à parede, a primeira coisa que ocorre é um campo de força isolar o bebezinho que está se desenvolvendo. Isso chama placenta, uma barreira. E essa barreira serve justamente para, entre outras coisas, impedir que os anticorpos da mãe vão lá e destruam aquele ser estranho para ela, para o corpo dela. Aquele organismo estranho. Vejam só, então é um mundo isolado, né? Um micromundo dentro do mundo da mãe. Agora, algo que eles comentam que é interessante também, mais ainda, né? Digamos que eventualmente um anticorpo consiga perfurar a barreira placentária e alcançar o feto. O que vai acontecer? Aí nesse caso, o feto, que já está com o seu sistema de defesa também em formação e já bem avançado, ele envia um anticorpo que vai conversar com o anticorpo da mãe e numa conversa bioquímica vai dizer mais ou menos assim, mãe, não se preocupe que aqui quem está na sua barriga é o seu filho. E ele desativa o anticorpo da mãe. Eu fiquei maravilhado. Eu falei amém. Deus seja louvado. Aquilo que Davi falou está totalmente correto. De um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Né? E a pergunta que a gente faz para os evolucionistas é a seguinte. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Toda aquela complexidade não surge como um passe de mágica. Senão não é evolução, é criação. Então, surge lá o primeiro organismo sexuado. Todo aquele problema que eu já descrevi, né? Macho, fêmea e tal, tudo bem, vamos dar uma chance. Eles surgem, eles evoluem, eles cruzam e dão origem a um outro ser. Mas já tinha placenta então? Sendo que nem sabia que vinha outro ser por aí? Já tinha útero? Tinha tudo isso. E antes que houvesse a placenta já evoluída, com toda a sua complexidade, como é que se viravam então os primeiros fetos? E se já se viravam, para que placenta? Começa a ficar complicado, né? Então, por que a mãe não rejeita o feto? Porque ela foi criada para não rejeitá-lo. Porque ela foi criada para desenvolver automaticamente em seu corpo um campo de força, uma barreira que protege o bebezinho lá dentro. São coisas assim maravilhosas, né? Uma reportagem também publicada numa das maiores revistas de jornalismo lá do Brasil, a revista Veja, falava sobre genética e um artigo muito interessante de capa. E ali eles colocam outro problema, que claro, não admitem ser um problema para a evolução, mas que é. E diz assim o texto, durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente, aos poucos, até se transformar nos 100... Me ajudem. Isso aí, 100 mil bilhões... Eu vou falar no brasileiro mesmo, 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecidos do corpo humano. Ou seja, uma célula só
vai se multiplicar e se especializar até formar todos os tecidos que compõem o corpo humano. Então, uma célula que era única vai se transformar em partes em células neurológicas, células epiteliais, células ósseas e por aí vai. Isso é tremendo, não é? Ok. Aí, aqui tem um probleminha, né? Mas diz assim que o que intriga os cientistas é como que essa multiplicação toda se dá de maneira organizada, de tal forma que o bebê, ele começa a se desenvolver de forma também, como eu já disse, bilateralmente simétrica. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. E eles perguntam, o que impede que nesse desenvolvimento surja, por exemplo, um nariz nas costas, um braço na cabeça? Porque via de regra acontece, é isso aí, uma multiplicação perfeita. Quando há doenças, alguma malformação, né, infelizmente acontece problemas. Mas via de regra o que acontece é isso aqui. A pergunta que eles fazem, como? O que direciona esse desenvolvimento perfeito? Eles descobriram, não tanto tempo atrás, um gene chamado homeobox. E curiosamente é mais um daqueles que não podem ter mudado ao longo da história, porque ele é o mestre de obras, ele é o gerente, é aquele que conduz a evolução embrionária, o desenvolvimento do feto, do bebezinho. É ele quem diz assim, essas células serão neurológicas, neuronais, neurônios. Essas aqui serão células ósseas, essas aqui serão células disso, daquilo, dos 220 tecidos do corpo humano. Ele faz isso. Então, óbvio, ele não pode ter mudado ao longo da história. Se mudasse, as aberrações surgiriam. Mas até que ele aparecesse, como é que foi? Se você vai ao registro fóssil, o que você percebe do topo à base do registro fóssil? Animais bilateralmente simétricos. Desde o Cambriano, eu vou falar um pouco mais sobre isso na quinta-feira, mas desde o Cambriano, lá embaixo, você vê trilobitas com 2 olhos, patinhas, aqui tanto, aqui outro tanto, simétricos. Você vê peixes simétricos, você vê répteis simétricos. Logo, o homeobox sempre existiu. Mas ele é muito complexo para sempre ter existido. E se ele não existisse no começo da evolução, era para encontrarmos no registro fóssil, e Isaac Newton já tinha captado isso, entendido isso. Olha que impressionante esse homem. Mesmo antes de Darwin nascer, Newton já tinha pensado nisso. Onde é que estão os animais aberrantes que devia haver na coluna geológica, se a evolução acontece em etapas sucessivas por tentativas e erros? Tentativa e falha. Não tem. Desde a base ao topo você percebe complexidade, simetria e design. Isso não é interessante? Se o homeobox não existia, devia haver seres aberrantes. Eles não existem. Então o homeobox sempre existiu. E se sempre existiu, nunca pode ter mudado. Porque se ele mudou em algum momento, deveria haver seres aberrantes. Mas não existem. Então ele sempre foi assim, do jeitinho que ele é. Pedrinhas no sapato. Essa expressão aqui? Pedras no sapato? Outra questão interessante. Essa é mais realmente fisiológica, né? Anatômica. A pelve da mulher tem formato mais circular que a do homem. E uma cavidade pélvica maior que facilita a passagem do bebê no parto. Um homem morreria, simplesmente, se tivesse que dar à luz. De modo natural. Morreria. E o bebê também. Mas a mulher, curiosamente, tem uma pelve que permite a passagem de um bebê. Ok, vamos dar uma chance de novo? Surgiram o macho e a fêmea, milagrosamente. Eles são compatíveis, milagrosamente. A placenta já estava lá, milagrosamente, né? O homeobox também. Mas agora deu problema, porque a mulher ainda não tinha a pelve preparada para passar o bebê. Morreu, acabou, não estamos aqui mais. Tudo conspirava contra nós, você percebe? Se não foi maravilhosamente projetado, se não foi assombrosamente feito, a gente teria muitos problemas. Os seres vivos teriam muitos problemas. Mas a diferença existe. A mulher foi feita para isso. Maravilhosamente feita para isso. Projetada para isso. E mulher é mulher. Sempre vai ser mulher. E deixa isso para lá. É outro assunto. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter nascido. Salmo 139. Que lindo, né?
Repito, ele não sabia muita coisa de embriologia, né? De bioquímica, mas ele já tinha noção da maravilha que é a vida, que é a fecundação, que é o nascimento de uma criança, enfim. Esse é um livro que marcou já a história dessa questão aí envolvendo o design inteligente. Dr. Michael Behe, se alguém aqui faz bioquímica ou é da área, recomendo esse livro fortemente. É uma obra muito importante. No Brasil teve esse título, Caixa Preta de Darwin, não sei como é que foi dado aqui em Portugal o título, mas o original é Darwin's Black Box, né? O desafio da bioquímica à teoria da evolução. O autor não é criacionista, o que também é interessante, porque ele é um cientista, ele até aceita alguns aspectos da evolução, mas ele viu que a evolução tem problemas sérios. E nesse livro ele apresenta o argumento da complexidade irredutível. Já mencionei numa dessas noites, e agora eu vou trabalhar um pouquinho mais com ela. Para ilustrar, e ele apresenta essa ilustração no livro, a ratoeira é um exemplo interessante. Pense comigo, chama a ratoeira aqui? A ratoeira, que mata o pobre do ratinho, né? Ela tem que ter alguns elementos mínimos para poder cumprir sua missão sanguinolenta. Um deles é ter uma mola, outro é ter um martelo que bate no rato, uma trava e uma base adequada, de madeira ou de metal. Ok? Pergunto, se eu tirar a mola da ratoeira, ela funciona? Então tá, deixa ali. Se eu deixar a mola e tirar a trava, funciona? Ok, não tire então. Deixa a mola e a trava, tire a base, ou coloca uma base de papel, funciona? Não. Acabamos de detectar um sistema cuja complexidade não pode ser reduzida, sob risco de não funcionar, ou não funciona mesmo. Então ele tem que ter essa complexidade aí, mínima. Behe chama isso de sistema de complexidade irredutível, você não pode reduzi-la, ok? Acontece que o corpo humano está repleto de sistemas de complexidade irredutível. E no livro A Caixa Preta de Darwin, né, ele apresenta vários desses sistemas. Ele fala sobre o funcionamento bioquímico do olho, dos olhos. Darwin já ficava todo congelado, tinha calafrios quando pensava na visão humana, porque ele sabia que era realmente muito complicado explicar isso aí do ponto de vista evolutivo. Só que Darwin não tinha a mínima ideia da bioquímica da visão, que é ainda muito mais complicada. Darwin não tinha a mínima ideia do que tinha dentro de uma célula, porque não tinha microscópio. Eu não sei não se Darwin seria darwinista hoje se ele tivesse acesso ao que a gente já sabe, né? Mas enfim, seus seguidores foram muito mais fanáticos do que ele, né? Deixa isso para lá também. O sistema de coagulação do sangue, né? Behe trabalha com isso aí. E é uma série de reações bioquímicas em cascata que fazem com que, no fim das contas, as plaquetas ali fechem um corte, né? Um machucado, e o sangue pare de sair. Um fator apenas, fator 8. Se fosse retirado disso aí, a pessoa teria hemofilia. Ou seja, o primeiro machucado que um homem das cavernas sofresse, morreria de hemorragia, se esse sistema não tivesse já perfeitamente funcional desde o começo. São sistemas que deveriam funcionar bem desde o começo, ou não haveria história para contar depois. Não haveria seres depois. Os sexos tinham que ser já perfeitos no começo, né? A placenta, a visão e outros tantos mais são sistemas de complexidade irredutível, né? Eu mostrei isso aqui, agora eu reapresento, né? O mapa metabólico humano revela muito design, revela sistemas de complexidade realmente irredutível, porque não funcionam se faltar alguma peça. Eles têm que aparecer já complexos, mas isso é milagre. Não tem palavra para descrever isso, a não ser a palavra milagre. O que você acha? Uma linha de montagem automatizada poderia surgir do nada? Sim ou não? Não, né? É um processo realmente muito complicado, muito bem idealizado, né? Agora veja comigo. O ribossomo, lá dentro da célula, é uma organela que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos existirem. E ele faz isso juntando aminoácidos, é uma costureira, né? Vai costurando aminoácidos. É uma máquina molecular natural encontrada em todas as células vivas. Ribossomo. Agora vamos comparar. O ribossomo produz 20 blocos de proteína por segundo, costurando aminoácidos. A máquina molecular artificial criada pelo ser humano, mais moderna, consegue fabricar 4 blocos
de proteína a cada 12 horas. Comparou? 20 blocos por segundo ou 4 blocos a cada 12 horas. E o ser humano se acha o tal, né? Inventamos uma... Olha, há mais de 6 mil anos já tinha uma maquininha dessa. E que faz muito mais do que a gente faz hoje. Ribossoma. É uma fábrica automatizada. A quinesina, eu sou fã dela. Eu gosto desse robozinho, dessa máquina molecular, porque ela é bonitinha mesmo. Ela caminha em cima dos microtúbulos, levando organelas para cá e para lá. Então precisa de um complexo de Golgi lá. Ele vai levando. Está ali, ó, nas costas dela, um complexo de Golgi. Aliás, tem uma animação aí que mostra a quinesina, bem bonitinha, caminhando ali. Pode clicar para mim. Quando eu falo caminhando, é isso mesmo. Ela tem 2 patinhas assim, proteicas, né? E está lá ela, ó, caminhando em cima dessa estrutura celular, levando o complexo de Golgi. Lá vem outro. Vocês têm quantas células do corpo mesmo? Me ajudem aí, com o número em português de Portugal. 100 bilhões. É isso? Bilhões. Então, cada célula tem milhares de quinesinas. Quantas quinesinas temos? 1000 versus bilhão. É isso aí. Então, agora pense comigo. Imaginou se você tivesse que controlar isso conscientemente? Tipo assim, dedinho do pé. Leve a quinesina do dedinho, da célula do dedinho do pé. Leva para mim, por favor, esse complexo de Golgi para o lado esquerdo da célula. E lá no braço outra, e aqui outra. E você tendo que controlar tudo isso assim, conscientemente. Nem pense nelas, pense então na digestão. Você acabou de comer alguma coisa em casa, aí o estômago está quebrando isso, né, em nutrientes e transformando isso em moléculas, e você tendo que administrar isso conscientemente, concentrado. Ou então, bate o coração, por favor, não para agora. Bate o coração, bate o coração. Diafragma funciona, porque senão eu vou sufocar. A gente ia travar na hora. Não tem Windows, nem iOS que funcionem nesse nível de informação absurda. E além de você não estar fazendo isso agora, está sendo automático, você está medindo, você nem percebe, mas você está medindo a temperatura do ar agora mesmo. Porque você tem milhares de corpúsculos, né, de sensores espalhados pelo corpo. Você está sentindo o tato, a sensação tátil da sua roupa, a textura do banco com o seu bumbum aí, né, que tem células também táteis. Você está captando um monte de informações, está me ouvindo, está me vendo. Tudo isso é processado automaticamente. Eu li um autor aí recentemente, um cientista, que diz que cerca de 70% do funcionamento mental, de processamento mental, é automatizado. 70%. Para que você tenha 30% de graça aí para você fazer o que quiser. Pensar, se divertir, pensar no que eu estou falando, espero que esteja pensando nisso agora, né? 30% para você, de presente. 70% Deus colocou automático para você. É automatizado, graças a Deus. Porque se eu tivesse que me concentrar em tudo que o corpo está fazendo agora, eu travaria no momento. E não faria mais nada. E morreria. Não é fantástico? De modo assombrosamente maravilhoso me formaste, né? Conhece a Itaipu? Uma das maiores hidrelétricas do mundo, lá no Brasil. Está, na verdade, ali numa tríplice divisa, né? Tríplice fronteira, Argentina, Paraguai e Brasil. Eu não sei agora a classificação dela, mas por muito tempo ela foi a maior do mundo, não sei se ainda é. É uma obra realmente fantástica. Aqui tem algumas fotos, né? Por exemplo, as tubulações dela, vejam só. Aqui temos uma das turbinas dela, uma coisa descomunal. No centro de comando. Você acha que isso aqui revela design inteligente ou acaso? Muito design inteligente, né? E as hidrelétricas basicamente são equipamentos que transformam um tipo de energia não tão aproveitável, por exemplo, o movimento das águas, né? E transforma isso numa energia mais bem aproveitada pelo ser humano, que é a energia elétrica. Basicamente é isso, uma hidrelétrica, né? Ok. Agora, o que dizer da mitocôndria? Nós temos milhares delas dentro das células. E aí, quantas você tem no seu corpo?
São mini usinas transformadoras de energia. O que as mitocôndrias fazem? Mais ou menos como as hidrelétricas. Elas pegam uma energia estocada em forma de açúcares e gordura, que não é tão bom assim para a gente, tipo o pastelzinho de Belém que eu comi agora à tarde, e elas transformam isso em uma energia ótima para o ser humano, adenosina trifosfato, ou ATP. É como a hidrelétrica. Ela transforma uma energia não tão boa numa ótima para nós. Deu para pegar isso aí? Ok? Ok, prossigamos. A gigante da Itaipu, aquela hidrelétrica no Brasil, tem 20 turbinas apenas. 20. Cada mitocôndria, e nós temos muitas delas, tem milhares de turbinas. E cada célula, milhares de mitocôndrias. Quantas turbinas você tem dentro de você agora funcionando? Esqueça. Porque eu não sei nem mais dizer como é que fala isso aí. É um número incontável. Alguém está preocupado com as turbininhas? Está concentrado na turbina? Ninguém. Está funcionando automaticamente. E olha que interessante também esse detalhe. As melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano perdem alguma energia dissipada em forma de calor. Então as linhas de transmissão acabam perdendo calor. Então a gente não aproveita 100% da energia gerada por termoelétricas, por hidrelétricas, por usinas nucleares, enfim. Só que a conversão de energia feita pela célula tem um rendimento de 50%. Puxa, é mais baixo ainda? Calma lá, vá com calma. O restante, que é dissipado em forma de calor, é exatamente o calor necessário para manter seu corpo em 37 graus. Que é a temperatura perfeita para promover as reações químicas, bioquímicas, das quais você depende para existir. Nada se perde. Nada. Amém. Eu só posso dizer isso, né? Porque é um projeto realmente tremendamente bem feito. Se a temperatura fosse mais baixa, as reações químicas não aconteceriam. Se fosse mais alta, febre, né? Você sabe o perigo disso, as proteínas seriam degradadas. Não, elas ficam ali, a temperatura fica ali naquele nível perfeito para a gente existir. E eu quero terminar, se me permite mais uns minutinhos, falando da massa de matéria mais complexa do universo. O 1,5 kg de matéria mais complexa do universo, que é o cérebro. 1,3 kg nas mulheres, 1,5 kg no homem. Aí alguns já ficam meio bravos comigo, né? Mas só que assim, o das mulheres tem um desempenho bem melhor. Né? O que importa são as sinapses, né? E elas conseguem interligar emoções com razão ali de uma forma que o homem não entende, né? E multiprocessam de um jeito que o homem não entende, né? Eu, quando dirijo lá em São Paulo, já falo para as crianças: fiquem quietinhas aí, desliga o rádio, eu tenho que me concentrar aqui, né? E tem mulher que atende telefone, não dirigindo não, né? Mas está em casa lá fazendo coisas, atende telefone, cuida da criança e tal. Então, me redimir? Não importa o peso, importa é a funcionalidade, né? A otimização. Prossigamos. Eu vou ler de novo um livro secular para mostrar como eles se traem sempre. Esse livro aqui foi publicado pela Folha de São Paulo, um jornal secular lá do Brasil. Como o cérebro funciona. E diz assim o texto: o cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro de dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há, olha ali, o maior projeto de design já visto. Se tem um design, tem o quê? Um designer. Se alguém escreveu isso aqui, não sendo criacionista, deu um tiro no pé, como a gente fala, né? Ele colocou uma armadilha para si mesmo. Porque alguém pode perguntar: ok, mas quem é que desenhou? Tem aproximadamente 100 mil milhões, acertei? De neurônios, células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1.000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 bilhões de conexões. É inimaginável, é muito mais do que estrelas na nossa galáxia, as conexões que você tem no cérebro. Se a substância branca de um único cérebro, não faça isso em casa que é perigoso, mas se fosse desenrolada, né, desenovelada, formaria um cordão, uma corda longa o suficiente para dar 2 voltas ao redor da Terra. Eu não disse para vocês ontem que vocês são muito compridos, muito longos, cada DNA 2 metros, um cérebro 2 voltas na Terra. Você é muito grande, só que você é compactado.
De tal forma que Carl Sagan, aquele cientista ateu, dizia assim: o cérebro é algo muito grande num espaço muito pequeno. Nanotecnologia. Fantástico. Então imagine só, tudo isso, os neurônios, suas conexões, as células de apoio, o cabeamento, fica emaranhado dentro do seu crânio, tudo ali. E interligado com o corpo, né? Tem mais os cabos que vão até cada parte do corpo para ser administrado automaticamente pelo cérebro. A matéria da Veja diz assim, que com a tecnologia hoje disponível, seria necessário um supercomputador que ocuparia uma área aproximada de 4 Maracanãs. Creio que 4 campos do Benfica também, porque é mais ou menos compatível. 4 Maracanãs, 4 campos do Benfica, cheios de processadores para igualar nossa capacidade de processamento mental. E ainda assim não consegue. Com esse nível e grau de automação. Vocês gostariam de comprar um computador à prova d'água? Gostariam? Alguém queria comprar um computador que pode mergulhar com ele? Um tablet à prova d'água, você pode, sem capinha, nada. Ele só, você mergulha com ele sem problema. Quer comprar? Não dá para comprar. Ele é gratuito, mas seria muito caro. Está aí o computador. Você mergulha com ele. Aliás, ele é a prova de choque também. O meu pequeno vive batendo. Hoje ele caiu. Bateu o computador lá e não quebrou. Está funcionando bem, tranquilo. Então ele é resistente, ele não trava. Às vezes dá uns piripaques, mas piripaque. Ele não trava, geralmente ele funciona, né, sem ventoinha, sem, né, ventiladorzinho para refrigerar. E funciona bem há mais de... Aliás, funcionava bem melhor 6.000 anos atrás, né? Fantástico. Vamos comparar uns negócios aqui para a gente concluir. Design inteligente ou acaso? Design inteligente, né? E esse aqui que fez aquele? Design inteligente, a Itaipu ou acaso? Design inteligente, claro. E essa aqui que supera infinitamente aquela? Acaso? Design inteligente ou acaso? Nossa, que fantástico, o ser humano é bom demais. Mas e esse aqui, que é muito mais eficiente do que aquela e funciona bem há mais de 6.000 anos, melhor até no passado? Acaso? Design inteligente ou acaso? Nossa, essas empresas da Apple, fantástico, né? Inteligência, que design inteligente. E esse aqui? Insuperável. Acaso? Curiosamente, há pessoas que pensam sim, que eles foram criados por pessoas inteligentes. Mas há pessoas que pensam que esses aí são resultado de mutações aleatórias, filtradas pela seleção natural. Difícil entender isso, né? Difícil entender essa lógica que permeia a mente de muitas pessoas. Eu quero concluir lendo com vocês um texto que está lá em Colossenses, capítulo 20, verso 12. Abra comigo a Bíblia, leamos esse texto do apóstolo Paulo, em que ele, de forma muito simples e muito categórica, primeiro Provérbios, capítulo 20, verso 12, depois então leremos Colossenses. Provérbios, capítulo 20, verso 12, olha que resposta clara, direta, sem rodeios, que Salomão, um grande sábio, poderíamos até chamar de um grande cientista hoje, disse: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Simples. Esses sistemas de complexidade tal foram criados por alguém muito inteligente, um projetista supremamente inteligente. E Salomão diz: Deus fez. E Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Ele fala aqui de Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Como é bom saber que nós somos criados com um propósito, né? Como é bom saber que nós somos feitos não só por Deus, mas para Deus. A nossa vida só faz sentido realmente quando nós sentimos esse pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Nós temos um dono que nos fez com todo o carinho. Nós não somos apenas animais racionais, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
Aquilo que nos separa do reino animal é muito mais do que aquilo que nos aproxima. Nós não somos apenas quantitativamente diferentes, somos qualitativamente diferentes, porque fomos feitos de modo especial pelo nosso Deus. E saiba que a sua vida só faz sentido realmente quando você compreende isso e você se entrega àquele que já lhe fez para existir. Mais uma vez a Ana vai cantar essa noite. Mais do que cantar, ela vai pregar cantando, porque ela tem trazido mensagens muito especiais. E mais uma vez eu quero convidar você a aproveitar esses momentos para uma reflexão sobre o porquê você existe, por que você está aqui, quem é você, qual a sua origem, e isso com certeza determina também o seu futuro, seu destino e a forma como você vive. Enquanto ouve a música e medita na letra dela, se quiser, converse com Deus, converse com o seu Criador. Você que está acompanhando pela internet também, está convidado a fazer a mesma coisa. Por que não aproveitar esse momento para um reencontro, para conceder a Deus pelo menos o benefício da dúvida? Será que isso é assim mesmo? E permitir que Ele faça o milagre que tem que ser feito em sua vida também. Ouçamos a música e meditemos naquilo que vamos ouvir. Salvou a milhões.
fato, junto à cruz, há lugar para ti, para mim também, porque nós somos criados por Ele e para Ele. Deus nos ama de modo infinito, de uma forma que a gente não compreende até. E Ele só é feliz, ou nós só somos realmente felizes, quando reconhecemos essa nossa filiação e o aceitamos como Criador e Salvador. Essa mensagem que a Ana cantou, ela complementa perfeitamente aquilo, não foi combinado, mas Deus sempre sabe as coisas. Complementa o aspecto da criação com o da redenção. Ele é nosso dono duas vezes, porque Ele nos fez e nos comprou de volta pelo seu sangue. É o nosso Redentor e o nosso Criador. Deus seja louvado por isso. Feche os olhos nesse momento e vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado porque primeiramente nos criaste, porque nos deste a oportunidade de existir e assim poder tomar decisões, usar nossa razão, nosso intelecto para fazer escolhas. Nesta noite eu te peço a Deus que nos ajudes a tomar a decisão correta, a fazer a escolha correta, a escolher por Ti, a escolher Te dar a oportunidade de nos mostrar realmente a verdade que liberta. Que nós que estamos aqui, aqueles amigos que nos acompanham pela internet, possamos reconhecer Tuas digitais espalhadas pela criação e de modo muito maravilhoso e assombroso em nosso corpo também. E que ao reconhecermos a Tua mão, a Tua digital, possamos dar glórias a Ti, entender que fomos feitos por Ti e para Ti, correr até a cruz de Cristo e ali reconhecer o senhorio dEle. Dá-nos a Tua paz, Senhor, porque sabemos que muita paz tem os que amam a Tua lei. Dá-nos a certeza da salvação em Cristo, a certeza de que fomos criados por Ele e que possamos ter um restante de noite muito abençoada na Tua presença. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.